Trabalho. Do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se
por toda parte. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel a importância de servir, de trabalhar, de buscar o aperfeiçoamento a fim de evoluirmos, considerando que quando atingimos a elevação espiritual, trabalhamos por medida natural de atitude fraterna e não por imposição, por obrigação ou porque queremos amealhar riquezas. O espírito amadurecido sabe que o trabalho é lei divina e que servir ao próximo se torna uma conduta corriqueira da alma desperta para as verdades eternas. Emmanuel compara o trabalho com o alimento de cada dia e que devemos buscá-lo dessa forma, a fim de preenchermos a nossa alma com o serviço ao próximo, especialmente aquele não remunerado, aquele serviço baseado na caridade, na bondade natural, na fraternidade, que não deseja nada em troca. No passado, ensina o professor Emmanuel, o trabalho era considerado um serviço para os escravos, para os servos, para os humilhados, enquanto que os ricos, os nobres, os abastados cruzavam seus braços na inércia inútil, nada fazendo para evoluir. Hoje, no entanto, sabemos que a lei do trabalho é o roteiro para a nossa emancipação, para a nossa redenção espiritual, porque sem o serviço, sem o trabalho, nossa mente fica estagnada. Nos colocamos à margem do caminho, ao invés de marcharmos rumo à evolução, fruindo a ilusão da preguiça para poupar esforços e não suar o rosto. Emmanuel vai dizer ainda que aquele que acumula riquezas, que não serve a ninguém, que se dedica apenas à própria felicidade, impedindo que os seus bens sirvam para a sociedade, ergue uma cova adornada, um túmulo enfeitado em que as faculdades do espírito são enterradas. Ainda, no entanto, que busquemos o trabalho, não basta agir por agir, porque as regiões infernais se movimentam bastante, mas um movimento dedicado à maldade, à inércia e à preguiça. A partir daí, o professor ensina que o trabalho não deve ser uma obrigação apenas, mas sim que temos que aprender a sentir prazer no servir, não buscar apenas o sustento do corpo físico, mas sim a água pura do Evangelho e da atitude no bem. Como buscamos a proteína e o carboidrato a fim de garantir a energia da vida. A fim de encontrar esse caminho, Emmanuel aponta o trabalho, o serviço voluntário. Porque o trabalho-ação transforma o ambiente e o trabalho-serviço transforma o homem. Deixando bem claro que é necessário servir para que a reforma íntima se complete. Tarefa remunerada conquista agradecimento, porém, fica limitada à troca vulgar que reina no mundo, onde as pessoas só fazem o bem ou realizam serviços em troca de remuneração.
Devemos buscar a prestação de ajuda espontânea, sem recompensa, desdobrando a bondade celestial conforme Deus realiza a cada dia com todos nós, nos auxiliando e nos abençoando sem qualquer pagamento. Quando atingimos esse entendimento, passamos a enxergar o trabalho como um serviço em que reina o amor por servir, ajudando o próximo sem exigir nada em troca. E a partir daí, sintonizando com a vida abundante. Finaliza a página ensinando que nos mundos superiores, nos círculos mais elevados do espírito, a criatura consciente serve sem exigir nada, porque entende e se ajusta às leis de Deus, atendendo-as por livre vontade, compreendendo que quem serve avança para a imortalidade radiosa, fruindo das maravilhas do céu, cujas bênçãos se espalham por toda parte. Que assim seja.